Agora sim, tudo no ar, até com eco, meu famoso eco. Eu cheguei, demorei, deixei vocês aí no vácuo. Perdão, perdão. Rita e Jorge, Tome Maia, o rei das piadas. Que Deus te abençoe, Tome. Que prazer você esteja aqui. Neto, e aí, Neto, beleza? Danis Luz, que Deus abençoe. Tayane de Paula Freis. M.A. Osório, deve ser isso. Cassi Caetano. Tá todo mundo aí. Davi Peçanha, meu primo, Kelly, Jorge Andrade. Tá falando de uma caverna? Só quando eu faço isso aqui, Neto. Olha só, aí vira uma caverna. Mas não. É porque eu esqueci de baixar o meu áudio aqui, meu monitor. Hoje também tem a Magna Cássia, deve ser isso. Gostei do jeito que escreveu Magna Cássia aqui, inteligente. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Estamos aqui para mais do mesmo. E foi aqui que você chegou. Bonsoir, né? Conforme a gente gosta de dizer. O programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações, em Montreal, que tem o propósito principal, de falar mais da mesma doutrina, mais do mesmo livro e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é a novidade de vida. Essa a gente não abre mão, né? Até porque é bíblico isso. Mas do mesmo é sempre ao vivo, como você sabe, é direcionado primeiramente aos irmãos da ILPN, da nossa comunidade. Mas como está na internet, não é à toa, para você, porque você é mais do que bem-vindo para estar aqui com a gente. Assim como a Tamires, a Zilanda que acabaram de chegar, Zaida também, a família toda, graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Estamos juntos aí. Então, a gente vai ao ar às 18 horas e 2 minutos no horário aqui de Montreal, 20 horas e 2 minutos no horário do Brasil, como vocês devem ter percebido, né? 18 horas e 2 minutos para a gente se lembrar do Salmo 18, versículo 2, que diz: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. A gente não abre mão dessa verdade, não abre mão desse consolo que a palavra nos traz e diariamente a gente se lembra dele aqui. Ô, tio Marco, que Deus abençoe. Bom, estamos juntos aí. Vocês sabem bem, né, que quem chega cedo ganha boa noite personalizado, né? E com mais $1 milhão, se você tiver, você vai poder fazer um monte de coisa legal. Então, se não, fica só com boa noite mesmo. Paz, meu tio. Então, quem chega depois, ou chega no meio do programa, a partir desse momento, logo depois da Jade, ganha só um abraço apertado no final do programa, se eu lembrar, mas eu desejo desde agora. Você que entrar depois aqui também, eu não vou resistir, meu primo Tiago também entrou aqui. Sobrou alguém da família que não entrou, só me responde depois aí. Deus abençoe. Bom, a gente está falando sobre o texto de Judas, Lucas, não, Judas. Espera aí que eu estava estudando outro texto aqui, minha Bíblia ficou aberta no lugar errado. Judas, né, capítulo 1, porque só tem um capítulo mesmo. Que Deus abençoe, meu primo, também. Então a gente está aqui junto, estudando Judas, já há uma semana e meia, né? Completando hoje o terceiro dia da segunda semana. É um texto muito rico, que tem muitos detalhes assim a se perceber, e aqueles que nunca leram a Bíblia, ou conhecem muito pouco a Bíblia, têm alguma dificuldade de entender algumas passagens aqui. A gente está meio que passando por cima, mas pelo menos destacando um outro detalhe do texto aqui que se torna importante. Hoje a gente vai dividir em duas sessões. E aqui que a gente vai falar hoje especificamente. A gente está denunciando aqui, junto com Judas, é, os sedutores, né, que entraram no meio da igreja e sem que as pessoas, meio que eles se infiltraram no meio da igreja, né, e sem serem notados, porque a igreja, o destinatário da igreja de Judas ali, como a nossa igreja atual, né, a igreja, sobretudo a igreja brasileira, né, nós somos uma expressão da igreja brasileira aqui em Montreal, aqui no Canadá, é, muito falso ensinamento, né? A gente vai vendo aí pela internet, né? Principalmente no YouTube, muito falso ensinamento. Isso gera para a gente uma série de distorções e a gente começou a dizer que isso é também evangelho. Ah, a gente não sabe explicar, logo é evangelho. Não, é o contrário. Se não sabe explicar, pode ser que não seja o evangelho. E essa denúncia que Judas está fazendo aqui, a gente está falando dela já há uma semana e meia. Então hoje a gente vai especificamente falar dos atributos, mas não os atributos de Deus, mas os atributos dos sedutores, desses enganadores, né? Desses homens que se infiltraram entre vocês sem que fossem notados e que já estavam destinados ao juízo, né? Daqueles que a gente poderia usar aí o texto de Jesus dizendo aqueles que curaram em nome de Jesus, expulsaram demônios, mas nunca foram conhecidos por Cristo, né? Mas eles se infiltram no meio da igreja com alguma facilidade. Então é isso que a gente está fazendo. Hoje a gente vai olhar essa sessão entre os versículos de 8 a 16, mas eu não vou conseguir chegar no 16 por causa do tempo, mas vou chegar bem perto dele.
Eu só vou ler ele todo aqui para a gente. Diz no versículo 8 da carta de Judas. Da mesma forma, contudo, eu vou direto do ponto que paramos ontem, tá bom? Da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade, difamam os anjos. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse: O Senhor te repreenda. Esses homens, porém, difamam tudo que não entendem, mesmo naquilo que compreendem por experiência natural. Eles se corrompem como seres irracionais. Você vê que ele está tranquilo, a linguagem dele é bem tranquila, né? Então, esses homens, perdão, versículo 11. Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim e por causa do lucro se lançaram ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. 3 passagens que a gente vai falar amanhã. Eles são rochas ocultas e participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmos. São como nuvens sem água levadas pelo vento. São como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. São como ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas fora de curso para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. Ainda no versículo 14, a respeito deles também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: O Senhor veio com seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados pelos seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando as pessoas por interesse. Então, dá para ver que assim, esses caras vão se dar mal no final, né? Apesar de estar parecendo tudo bom, não está transmitindo no YouTube, eu não sei por quê. Aqui, para mim, parece que sim. Se não tiver, não tem nada que eu possa fazer agora. Obrigado aí pela informação, Neto, mas eu vou trocar de software na semana que vem, porque eu não aguento mais esse software aqui dando problema um dia após o outro, né? Então, obrigado pela informação. Depois eu vou tentar subir. Como tem culto de oração hoje, não sei se consigo fazer hoje, mas eu vou tentar subir a versão do Facebook para o YouTube, mas vai perder o ao vivo, lamentavelmente. Falava do que mesmo? Falava de Paulo em Coríntios, não é isso? Bom, então a gente lendo essa seção do versículo 8 a 16 da carta de Judas, ela mostra de maneira clara, com muitos adjetivos, o estado em que aqueles homens que ameaçavam a igreja se encontravam. Né? Então eu queria fazer 3 desafios a partir do texto que a gente leu e dos comentários que a gente vai fazer hoje e amanhã. Primeiro, eu queria que você comparasse essas características que a gente vai estar destacando agora com algumas lideranças evangélicas que despontam na mídia, né? E infelizmente arrastando seguidores. Né? Então, essas características que eu vou dar, eu quero que você compare com gente que está aí na mídia. Eles estão aí na mídia, você não precisa comparar a intenção, não. Você só compara o testemunho ali público. Depois eu queria que você comparasse essas características que nós vamos dar aqui com seus líderes local. E aí eu sou o primeiro a pedir para ser comparado aqui. Que você compare essas características comigo também. Você que é da ILPN me tem chamado de pastor, então compara para ver se eu estou errando nessas coisas aqui também. Ver se eu me pareço com eles. E por último, como não vai ficar barato, eu também queria que você se comparasse a si próprio e ver se de alguma maneira o seu coração se identifica com esses homens aqui que já foram aqui terrivelmente descritos. Né? E se houver em algum ponto alguma semelhança, que a gente possa se converter e viver um cristianismo mais sério. Né? Então vamos lá. O primeiro conjunto de características é o seguinte: eles são sonhadores. Né? O termo sonhadores ele tem duas conotações. Eu vou colocar uma de cada vez. Então, assim, ele significa que eles eram místicos que afirmavam ter acesso a revelações sobrenaturais. Vê se você já conheceu alguém assim. Eu vou ler de novo. Os termos sonhadores significa que eles eram místicos que afirmavam ter acesso a revelações sobrenaturais ou que, como resultado da sua imoralidade sexual, é a segunda perspectiva, esses homens passavam o tempo todo sonhando com fantasias eróticas. São as duas interpretações que se faz desses sonhadores aqui. Uma delas está baseada em Deuteronômio 13, de 1 a 6, que é a primeira. Né? Assim como Judas trouxe à memória os juízos que Deus proferiu, né, sobre o povo de Deus, ontem falamos disso, ele vai agora falar também desses sonhadores. E o texto de Deuteronômio fala assim: ó,
Se aparecer no... Olha, presta atenção como isso é sério, como a gente falha nisso aqui. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, veja que a expressão é a mesma, e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio, ou seja, aquilo que ele fizer acontecer, de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem, não deem ouvido às palavras desse profeta ou sonhador. Ou seja, não é o poder que testifica se estão falando de Deus. Porque aqui já no texto de Deuteronômio, a gente está vendo que o poder, se vier o poder acontecer, e eles falaram, vamos adorar um outro Deus, fuja deles, ok? Porque o Senhor, continua o texto, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvido à sua voz. Sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Então, a grande questão, antes de continuar o texto, é assim, se for só o poder que testifica se aquilo é divino ou não, eu preciso saber como é que eu sei que divino é esse, se eu não tenho acesso, conhecimento ao Deus revelado nas Escrituras. Se eles chegam lá e apresentam um outro Deus e dizem assim, vamos seguir esse outro Deus aqui que se parece com o Deus cristão, se você não conhece as Escrituras, você não vai saber a diferença e pode estar cometendo idolatria por ignorância. Né? Aí continua o texto. Esse profeta ou sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor. Isso está lá em Deuteronômio. O Deus de vocês que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Você vê que a preocupação é a mesma de Judas, né? Tem que tirar o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, o filho da sua mãe, o seu filho, sua mulher, ou a mulher que você ama, um amigo, suma com esse cara daí, porque ele não presta. Né? Então, quem se desvia da palavra de Deus, mesmo que fazendo ou vendo sinais de poder, talvez a gente não faça, mas veja o tempo todo, quem se desvia da palavra de Deus será passível de juízo, porque não manteve a fé. E fé nas Escrituras. Eu falei ontem de uma fé objetiva. Seja como for, é claro que aqueles que vivem de uma maneira ou de outra estão se perdendo. Seja como for, esses homens, se estão seguindo ou se estão promovendo o erro, eles estão se perdendo. Segunda característica, eles contaminam o corpo. Eu creio que posso afirmar que qualquer um que deixa o caminho da santidade, alegando que a lei terminou, que foi o problema da moralidade que nós tratamos ontem, acaba absorvendo outro padrão moral, que é o padrão moral do mundo. Ninguém que vem tirando uma onda de madurão, eu sou crente madurão, posso fazer qualquer coisa. A lei já está superada em Cristo. Geralmente esses caras vão trocando de valores e vão se tornando cada vez mais parecidos com o mundo. Então não é maturidade, não, é só carnalidade mesmo. Então Judas compara esses sonhadores aos israelitas incrédulos, aos anjos rebeldes e aos sodomitas pervertidos que destacamos ontem. E aí ele inverte os textos, né, para fazer as três comparações de novo, demonstrando um domínio da língua, inclusive muito legal. No começo da frase ele usa a expressão da mesma forma, né, Judas vai usar da mesma forma, ou seja, ele está fazendo uma comparação. Né, esses homens contaminam o corpo. Então, práticas sexuais imorais, né, como os sodomitas, esses homens praticam. Eu vejo alguns vídeos aí no YouTube de vez em quando, uns cortes assim. Realmente é um escândalo. Eu não me sinto pessoalmente escandalizado, não, porque eu sei que a gente é ruim demais, mas é um escândalo que façam em nome do Evangelho. Bom, já falei disso ontem. Terceira característica, rejeitam a autoridade. O pecado da rebelião é semelhante ao da rebelião dos anjos, que foi destacado lá no versículo 6. Esses homens são rebeldes, eles negam a autoridade. Judas, porém, não está concentrando a atenção na autoridade dos anjos, mas na autoridade, no senhorio de Cristo. Eles rejeitam o senhorio de Jesus Cristo. Em nome da liberdade, eles rejeitam que Deus é o Senhor, é o nosso Senhor. O verbo rejeitar no grego aqui especifica que colocaram de lado a lei divina e, consequentemente, demonstraram seu desprezo por Cristo e pelo Evangelho. Lembra que transferiram a liberdade da graça em libertinagem, né? Foi o que lemos. Querem dominar suas próprias vidas e estão livres do Senhor Jesus Cristo, como diz o próprio versículo 4. Né?
São homens ímpios que mudam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quarto aspecto, eles difamam os anjos, no versículo 9. Essa é boa para comparar com algumas igrejas aí que aparecem na internet. No contexto da epístola, Judas menciona uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás. O autor revela que mesmo que Miguel, o arcanjo, tenha hesitado em fazer uma acusação infamatória contra Satanás, diz no versículo 9, esses homens ímpios vivem proferindo difamações. Já viu alguma igreja em que a pessoa fala assim, você não vale nada, diabo, você... Aí começa a esculachar o diabo, né? Teve outro que eu escutei assim, desculpa a expressão, é um idiota. Idiota é uma pessoa autocentrada, né? Em grego profundo, conforme diria o Ziel Machado. Mas idiota quer dizer isso mesmo, uma pessoa que só se preocupa consigo. Ele diz assim, eu te desafio, diabo, você não vale nada. Enfim, isso é contrário ao que... Isso é uma característica de um falso... de um ímpio, né? Ele difama anjos. Eu quero lembrar, né, mesmo que esse texto seja confuso, eu quero lembrar que Judas tinha em mente as interpretações do Antigo Testamento da época, que se perderam ao longo dos séculos, mas que devem ter sido bastante disseminadas na época. E o nosso comentador aqui, o Werner de Boer, eu estou usando dois, né? Esse é um deles, o outro é o Kistemacher, nos diz que a interpretação da Igreja Antiga aponta para um escrito apócrifo, né, conhecido como a Assunção de Moisés. Tinha um escrito da época lá, então eles tinham isso em mente. Os leitores de Judas sabiam dessa história muito bem, melhor do que a gente. Então só temos alguns fragmentos dela que foram reconstituídos, né? Mas o importante é que Judas quer enfatizar é que Miguel entregou Satanás a Miguel, que é o cara cheio de autoridade, um anjo cheio de autoridade, quando disputou com Moisés, esse é o ponto dele, se obrigou a discutir sobre, quando ele se viu obrigado a discutir sobre o corpo de Moisés, não ousou proferir insulto contra Satanás. Mas esses pastores, esses homens, esses ímpios, fazem isso o tempo todo. Já viu esses caras com essa autoridade espiritual fazendo isso? Tem um monte aí na internet, é só olhar. Então, isso é um sinal. Quinto, acho que é o último. É o último. Difamam aquilo que não entendem, no versículo 10. Depois de contar uma história sobre Miguel e Satanás para explicar o que queria dizer, necessariamente ele não está validando o texto, ele só está contando, ele está usando em mente, ele está trazendo na mente dos seus leitores o que era um conhecimento geral. Judas volta a falar sobre os homens maus que ele chama de sonhadores, no versículo 8. Ele descreve essas pessoas como pessoas que não entendem as coisas espirituais e falam mal de qualquer pessoa ou coisa. Essas pessoas são maledicentes, né? Como Judas menciona mais tarde, no versículo 19, são esses que causam brigas, são guiados pelos seus desejos. Os desejos são egoístas, como sabemos, e não têm um espírito, o Espírito Santo nesse caso. Em resumo, eles não têm a sabedoria de Deus, não conseguem entender a verdade espiritual e não estão dispostos a admitir que estão errados. Dificilmente estarão, a não ser que eles tenham um interesse melhor, né? Eles vão simular. E o texto de 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Então, um líder, né, esse imitador aí de Satanás, travestido de santo, esse lobo no meio de ovelhas, esse cara é maledicente, é outra característica dele. Então tá bom por hoje, né? Já deu muito tempo aqui. A lista continua amanhã, nós demos só 5 hoje, eu repito a lista amanhã sem comentar, e a gente vai para os outros para até finalizar esse texto. E aí eu pergunto para você, assim, cheio de curiosidade, identificou alguém? Tomara que não tenha sido eu, né? Se for, pode falar comigo que eu pretendo mudar. Estou tentando acertar. Mas eu identifiquei um monte de gente quando eu estava fazendo essa lista aqui, cara. E é difícil, deu até vontade de chorar, sabe? Então eu oro para que o Senhor nos livre desses lobos. E lobas, tem umas lobas aí também, tem umas lobas doidas aí também. E que se auto-intitulam emissários de Deus, né? Mas estão perdidos e devem ser combatidos com o Evangelho. Ou para que eles se convertam, pelo menos seja a nossa oração, né? E porque eles serão julgados de uma maneira ou de outra. O Evangelho ou vai convertê-los ou vai servir para o julgamento deles. Então, um abração para todos que chegaram depois. Desculpa, eu prometi que não ia passar dos 20 minutos, mas passei hoje, né? Então, faço isso tantas vezes que mas eu ainda não desisti, não desisti. Então, um abração para todo mundo que chegou depois, no meio do programa, chegou depois, não recebeu personalizado. Ah, o Thiago está dizendo que lembrou de umas 4 pessoas, o Bilim está dizendo que o Bispo Gervásio ficou
constrangido, mas é feia a coisa, né? É assustador mesmo. Então, você que não ganhou US$ 1 milhão, amanhã você tem outra chance, né, de ganhar um. Eu não estou prometendo US$ 1 milhão, não, só o boa noite personalizado. Tem culto de oração daqui a pouco na igreja, se você não pode estar lá, a gente pode estar online também, você pode participar junto com a gente, se estiver no grupo da igreja, obviamente, tá? O culto é para os nossos irmãos aqui. Que Deus abençoe vocês, beijos e até amanhã, se Deus assim permitir. Paz, irmãos.